tranquilo, estão tentando te prejudicar, tentando te fragilizar. Quem? A Polícia Federal? Isso é péssimo. Órgão do Estado? Um ministro do Supremo Tribunal Federal, relator do caso do escândalo? Quem está tentando prejudicar? Tá vendo como ele expõe? Entendeu? Então, aí você escorrega, né? Dá aquele... O Gabeira queria falar e eu... Não. Não, quero... Não. Eu estou satisfeito com aspecto que eu acho que... Maravilhoso, Gabeira. Não, estou satisfeito, meu. Muito obrigada. A corrupção, em função da Lava Jato, do mensalão, mas principalmente da Lava Jato, ela ficou muito identificada com a esquerda. A gente sabe que a Lava Jato houve uma instrumentalização das investigações e acabou atingindo a esquerda. E eu acho que houve uma janela histórica, talvez, para a esquerda falar, olha, não, você teve o envolvimento, as revelações do Ciro Nogueira, do Dark Horse, implicando o pré-candidato da direita à presidência da República. Então, o que estava... Cláudio Castro. Exatamente, Cláudio Castro, Ibanez, etc. E aí, quando vem essa história, a gente está falando do Jacques Wagner, né? Não é qualquer figura, é uma figura importante dentro do governo. Então, o governo teve dificuldade no primeiro momento de ter um discurso para o Master pelo envolvimento do Supremo, pela aliança ou pelo alinhamento que houve nos últimos anos, em função da investigação do golpe, em relação ao Supremo Tribunal Federal. Lula não queria se indispor com Alexandre de Moraes e com o Supremo como um todo. Aí, começou a ensaiar um discurso. De repente, vieram as revelações que pegam Ciro Nogueira, o Flávio Bolsonaro, etc. E o governo conseguiu um discurso. O Bolsomaster pegou. E isso complica um pouco essa estratégia. Como usar, agora, daqui para frente, o episódio do filme, do Dark Horse, em todas as revelações que apareceram nos últimos meses. Isso fica um dilema ali. Fica muito difícil para o governo manusear esse assunto a partir do que apareceu hoje com o Jacques Wagner. Então, eu acho que a Bahia deu régua e compasso. Porque na Bahia já ficou claro que ninguém vai utilizar. Porque o Antônio Carlos Magalhães Neto recebeu o dinheiro e o governo também tem essa complicação. Então, já que estamos todos complicados, vamos mudar de assunto. Totalmente. Fizeram esse pacto, né? Eu acho que esse é o ponto, né? Já que todo mundo ali tem relação com Augusto Lima, e só para contextualizar, o Augusto Lima, ele foi sócio do Daniel Vorcaro. E é curioso quando o Gabeira fala da expressão régua e compasso, é porque a régua e o compasso do escândalo do Master, em alguma medida, foi dada pelo próprio mecanismo engendrado na Bahia. Do Crédito Sexta. Exato. Então, o que era o Crédito Sexta? Tinha lá uma empresa pública de um supermercado que era do Estado para vender coisas subsidiadas para os 400 mil servidores públicos da Bahia. Só que ele era deficitário, essa empresa era deficitária. Aí o governo do Estado, que era governado por Rui Costa, ex-ministro do governo Lula atual, e Jacques Wagner, que era secretário do Desenvolvimento, resolveram vender a empresa. Vamos vender essa empresa. Ninguém quis. Tentaram duas, ninguém apareceu. Aí aparece esse Augusto Lima, esse empresário da Bahia, e diz assim, faz o seguinte, coloca nisso a autorização para uso de cartão de crédito consignado. Já tinha uma legislação permitindo 30% do comprometimento da renda com crédito consignado. Falou, beleza, vamos fazer. Só que ao invés de fazerem uma licitação para valer 3, 4 anos, sei lá, fizeram uma licitação para valer mais de década. E aí, para sustentar um cartão de crédito consignado, precisava de um banco por trás. Aí o Augusto Lima vai atrás e leva essa carteira milionária para o Banco Master. Não, bate na porta do BTG e o BMG, do BMG, e o BMG diz não. Aí batem a porta do Banco Máxima, que era do Vorcaro, que depois vira Banco Master. E o banco diz sim. E aí começa a história meteórica de Daniel Vorcaro na ascensão. Então, assim, a régua e compasso, quem deu foi a administração petista na Bahia. E mais, o Guga Lima, que sugeriu acrescentar o cartão de crédito consignado no meio dessa história toda, para tornar a licitação vantajosa, atrativa, e ele ganhou a licitação. Só ele fez proposta, primeiro usou um investidor espanhol e depois ele assumiu a operação toda. Então, e é interessante a gente notar, porque o Crédito Sexta, ele une o escândalo do Master com o escândalo do INSS, porque a partir de 2022 o Crédito Sexta começa a operar com os aposentados do INSS, então deixa de ser uma coisa localizada junto aos servidores da Bahia, começa a operar com a aposentadoria do INSS. 2022, governo Bolsonaro. Ali se afrouxa as regras. Quem faz isso? O Centrão.
Centrão. Lá no Congresso Nacional. No Congresso Nacional, e a partir dali começa uma operação completamente irregular de concessão de crédito consignado, de cartão de crédito consignado para aposentado, em muitos casos sem autorização, sem assinatura do aposentado, ou eles mudavam os juros também sem o aval do aposentado. Os juros é o ponto, viu, pelo tudo que eu ouvi aí no mercado, porque eles de fato criaram um negócio que já estava pronta para arrecadar o dinheiro e com juros acima dos juros que os demais bancos cobravam no consignado. Consignado significa que você tem o pagamento garantido, portanto, os juros têm que ser bem mais baixos que do mercado, porque a garantia está dada de cara. E eles conseguiram ainda levantar os juros. Isso alavancou o Master, porque a expansão desse Credit Sexta foi para 24 estados, é um ativo importante, porque com esse bolo de crédito ele começa a lançar CDBs, eles começam a lançar títulos, vão criando fundos, depois o fundo vai se multiplicando dentro dele próprio por fraude. Então ele é a base do escândalo do Banco Master, é isso. Então, tem um prejuízo de fato para as pessoas, por causa do tamanho dos juros cobrados, que não eram desiguais em relação ao que qualquer outro banco cobraria de consignado. Então, de fato, quando alguém fala assim, o presidente Lula perguntou, tem algum problema? Ele disse, não tem nenhum problema. Eu também fico um pouco, digamos, aborrecida, porque o presidente da República tem que ter mais informação sobre o que acontece. Ele não pode se basear apenas, tem algum problema lá? Entendeu? Ele é o criador do consignado, é o presidente Lula. Entendeu? E ele não sabe como é que um Credit Sexta que se expandiu pelo Brasil inteiro funciona, quais são as taxas de juros, ele não tem alguém para quem perguntar, não tem um conselheiro. Então me parece também que há uma certa cegueira seletiva, digamos assim. Né? Foram 350 mil aposentados só do INSS que foram lesados nessa história. 350 mil entre 2002 e 2005, quando a operação do Credit Sexta foi encerrada no INSS, porque teve o escândalo do INSS e aí fizeram um pente fino. 2022, 2025, você quer dizer? Exatamente, foram 4 anos. 2022, tinha concessão de crédito para pessoas que não assinaram. Que não assinaram, ou a pessoa assinava um juro e o juro aumentava. Sem qualquer regra, assim, fora das normas do próprio INSS. Agora, o que não está claro para mim, nessa história toda, o que a polícia aponta como os possíveis momentos em que o Jacques Wagner interferiu em alguma coisa para ajudar nesse processo lá atrás, enfim, ou alguma outra coisa. Quais são as contrapartidas deles? Sabe? Não tenho. Eu conversei com um advogado criminalista que acompanha bastante bem esse caso Master. Ele falou, falta o ato de ofício na denúncia, no documento do ministro André Mendonça. Isso no sentido da articulação política, porque só para deixar todo mundo na mesma página. A PF apontou 3 eixos. Um eixo considerado por André Mendonça menos grave, que é o de andar de jatinho, do empresário, conseguir ingresso para show de mais de 60 mil reais, a venda a compra do apartamento e o terceiro, quer dizer, a venda do apartamento e o repasse para uma empresa de familiares de Jacques Wagner, mas e o terceiro seria uma atuação parlamentar em prol do Master. Nesse aspecto, Joel, a polícia, pelo que a gente viu da operação, do que foi tornado público, não foi capaz de demonstrar um ato de ofício do Jacques Wagner. Aí me parece, até aqui, pelo que nós sabemos, frágil. Para ter crime vai ter que ter isso, né? Senão ele está na categoria daqueles que é um monte de gente que estava recebendo coisas, mas que não É porque na emenda Master, que aumentava o limite do FGC, o governo foi contra. E aí eu queria só dar um bastidor, Bausa, desculpa te interromper. Eu fui atrás de diversos integrantes da equipe econômica para saber se em algum momento, e aí de gente técnica, não só de gente que tem cargo de maior projeção, se eles detectaram algum lobby do Jacques Wagner em prol do Master ao longo dos últimos anos. E a resposta foi não. Um interlocutor conversou com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que disse, ao contrário, quando ele veio me perguntar, tem a emenda Master aqui do Ciro Nogueira, qual é a posição do governo, o Haddad disse, terminantemente contra, porque naquele momento o Haddad já sabia que tinha coisa estranha no rolê. E aí o Jacques Wagner foi e produziu lá a vontade dele. O governo é contra e encaminhou contra. Então não tem esse encaminhamento a favor do Jacques Wagner. O relatório cita também uma emenda numa outra proposta, numa medida provisória que tratava das regras do consignado, que aumentava a margem consignável, né? O percentual que você poderia vai comprometer sua renda. Vai comprometer. Só que a emenda que o Jacques apresentou, até quem me passou isso em detalhe foi a Elisa Claveri, tratava de outro assunto, reduzia os juros do consignado, era uma outra coisa. Então a emenda que é citada no relatório não corresponde à emenda que o Jacques, ao conteúdo do que o Jacques apresentou. Então esse ponto precisa ser esclarecido. Se a PF não tiver nada